Informação com credibilidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Eu sou a jornalista Cristiane Zarpelão, assessora de comunicação da Associação Comercial de Ubatuba. E todas as terças-feiras, aqui no seu jornal, nós temos o Conexão ACIL, o bate-papo com o empresário. E hoje a gente ia receber o Paulo Vale, do Treinamentos. Ele é especialista em treinamentos, mas infelizmente de última hora ele teve um ataque, uma crise de diverticulite. Paulo, ótimo restabelecimento para você, a gente marca uma próxima. E aí, como ele não é nem um pouco ocupado, eu consegui trazer dos 45 no segundo tempo, nosso vice-presidente Gabriel Santin. Bom dia, Cris. Imagina, estamos aí, precisando. Muito obrigada por ter vindo. Mandei para ele 10 horas mensagem, eu falei, o Paulo tá mal, você consegue? Ele, Cris, por incrível que pareça, hoje eu tô com a agenda um pouco menos ocupada. Obrigada, Gabs, obrigada. E como sempre, a Associação Comercial, a gente tem um monte de coisa para falar, eu falei, vamos unir o útil ao agradável. Assunto não falta, né? Assunto não falta. O Gabs, ele tá com reforma, ele tá inaugurando loja, ele tá boca de temporada, mas ele arrumou um tempinho para falar com a gente. É isso aí. Gabs, é assim, Gabs, tá? Eu sou íntimo de todo mundo. A gente tava conversando com a Elaine ali nos bastidores, e ela disse que tem um dado muito importante que acho que a gente pode conversar. Nos últimos 5 anos, pela primeira vez, o Natal vai ter compras presenciais, mais presenciais do que compra online. Uhum. Você, com todo esse seu conhecimento, o que você acha que deve isso? Por que o pessoal está migrando um pouquinho da internet agora para o presencial? Eu acho que tem... bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho que sempre uma honra estar aqui, voltar às origens, né? Eu acho que a Costa Azul enfim, um canal muito importante de informação, de entretenimento aqui na cidade. Eu acho que tem dois... Era do Gabs antes, tá? Só pra você não sabe. Por 2 anos, né? 2 anos. Ele mandou muito bem. Acho que a gente tem 2 principais motivos, Cris. A internet, por um longo período, acho que desde quando ela surgiu nesse meio pra gente, como compra, né? Como meio de compra, ferramenta de compra, a gente tem sempre teve um olhar para preço. Sim. Então, sempre existiu uma disputa de preço da loja física presencial versus a loja online, e também em relação a prazo. Hoje em dia, as compras chegam às vezes no mesmo dia, sim, né? Sim. Em 1, 2, 3 dias. Quando é 4 dias, você já nem quer mais, porque você acha que é longo o tempo, né? E antigamente isso levava muito mais tempo. Só que a internet não consegue fazer uma coisa que a gente chama de experiência. Não adianta, pode ser a loja mais incrível que seja, inclusive tem especialistas em design que só cuidam disso, né? Então onde vai ficar o botão do clique, onde vai ficar tal ferramenta, onde vai ficar tal banner dentro daquele site, mas ainda assim não é uma experiência presencial. Sim. E cada vez mais a gente tem sentido, a gente do comércio especificamente, que as pessoas esperam uma experiência cada vez mais muito especial. Então eu quero comprar aquele negócio, aquela coisa, mas eu quero um atendimento incrível, eu quero um cheiro na loja incrível. Um cheiro, tocar, né? Eu quero tocar, eu quero ver o tamanho, eu quero ver se serve na minha cabeça. Qualidade, eu quero ver se é bom. Sim, se cai bem, né? E assim, dentro da lei do consumidor, a gente pode, quando chega pela internet, devolver o produto. Até 7 dias, né? Em 7 dias. Mas e o trampo, né? Você compra, chega. Quase ninguém troca, eu acho, né? Aí chegou, você vai devolver? Putz, aí tem que levar. Aquela coisa. Tem que levar a tal lugar. Então, acho que esse primeiro ponto é esse, da experiência. Assim. Sim. É óbvio que a gente tem que aprofundar nessa pesquisa para entender o que as pessoas realmente responderam. E eu acho que a compra do Natal, o brasileiro, ele é um ser humano muito... caloroso, né? E ele é meio doido, né? A gente é meio doido. Você já comprou tudo que você tinha que comprar? Não, a gente deixa pra última hora. Sempre pra última hora. E aí o que vai acontecer? Qual é o medo? De não chegar também. De não chegar. Então, como é que eu compro na internet? E se chega errado? Vai dar tempo de trocar? Não vai. Então ele pensa nisso e fala, deixa que eu vou presencial, que é mais fácil. E geralmente dia 24 de manhã, né? Bem, a semana aí do 22, 23, 24 é loucura, né? Tanto que o nosso calçadão aqui, pessoal, geralmente... Assim, o pessoal liga muito para a associação perguntando o funcionamento do calçadão. A gente nunca conseguiu estipular um horário, mas os próprios comerciantes do calçadão, eles meio que se combinam entre eles e a maioria fica até as 10 horas da noite. Bom, então acho que sim, eu defensor do comércio presencial, né, a vida inteira e serei,
A gente usa a internet como uma ferramenta muito importante de comunicação, né, para trazer o cliente até a loja presencial. E a internet, pra gente, ela é um pedaço, o começo dessa experiência. Sim, é um facilitador, vamos dizer assim. Né? Então, eu já deixo a informação mais ou menos lá para o cliente, ele chega na loja, ele já sabe mais ou menos o que ele quer comprar, o que ele quer de produto. No nosso caso, ele já sabe quais são os sabores de sorvete, as sobremesas. Ele chega mais, um pouco sabendo mais sobre aquilo. Focado, talvez, né? Porque senão eu vou ter que explicar tudo. E óbvio que a gente tem o cliente de primeira viagem que a gente explica, a gente faz esse tipo de abordagem, né? Mas eu acho que a internet ela pode ser uma ferramenta para a loja física, presencial, pode não, ela é uma ferramenta muito importante que a loja física não pode pegar esse dado agora, essa reportagem, essa notícia e usar isso do tipo, tá vendo, acabou a internet. Não é isso, pelo amor de Deus. Isso foi uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas que fez agora, e a gente também quer se aprofundar justamente por isso, mas provavelmente é o que o Gabriel está falando, mas uma coisa liga a outra, Perfeito. Soma, né? Exatamente, usa a internet como uma ferramenta de venda. E isso vai te ajudar a impulsionar o teu negócio. Agora, pensando em experiência, entenda que se as pessoas estão buscando mais a loja presencial física, entrega essa experiência. Sim. Então, estamos falando de um bom atendimento. Não chegar na loja, ficar lá, ou vir 50 funcionários atrás de você. Ou não ter funcionário. Ou não ter funcionário. Né? Que também é um ponto muito crítico. Você tem bons vendedores, esses vendedores estão treinados, eles estão com um sorriso no rosto, eles estão bem uniformizados, eles estão arrumados, eles estão cansados, porque se eles estiverem cansados, eles não vão conseguir vender, eles estão tendo folga. Então, isso é um cuidado que a gente tem hoje dentro da loja física, das lojas físicas. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião na loja de Taubaté para falar sobre isso, sobre a importância da experiência do cliente na ponta final. Desde o primeiro do primeiro passo para o cliente na loja, ele já tem que sentir a música, tem que estar agradável, Sim. A playlist tem que estar de acordo com a tua marca, né? Não adianta a marca não vender uma ideia, você chega lá, tá tocando uma música nada a ver, numa altura absurda. Sim, absurda. Então, parece que não, mas é um problema, se tiver errado, né? Isso vale para todas as outras coisas. Ontem a gente percebeu que a gente tem que colocar espumas acústicas na loja de Taubaté, porque tá dando eco. O eco. Imagina o eco para uma pessoa, ok. Imagina a loja cheia. Várias, imagina a criança na área aqui, essa música. Olha rolando. A sensibilidade da pessoa, né? Não precisa ter essa sensibilidade. Tem que ter esse olhar, essa sensibilidade. Porque senão você vai uma vez tal. Aí às vezes você nem percebe como cliente. Mas alguma coisa te incomoda, depois você fala, não, vamos naquela outra loja, que é mais agradável. Você nem percebeu o que é o barulho, mas se não tiver essa sensibilidade, no longo prazo, isso pode impactar. Aconteceu um lugar aqui em Ubatuba, não vou citar o lugar, lógico, mas eu tava lá, o lugar é uma delícia, a comida é deliciosa, só que o som tava muito alto. Aí só tinha eu, o meu marido e minha filha no lugar, e eu pedi pro garçom, né? Eu falei, moço, abaixa só um pouquinho, porque eu não estava conseguindo conversar. Ele, não, é norma da casa, som alto? O som dessa altura. Aí eu cheguei, eu falei, eu não sou da barraco nada, né? Mas eu falei pro meu marido assim, eu falei, poxa, só tá nós aqui, a gente não quer escutar essa música alta, porque a música estava agradável, mas estava muito alta. Então baixou. Pergunta se eu volto lá. É isso. Então também não tem a sensibilidade, né? De entender, tudo bem, é uma norma da casa, mas é isso. Tem 5 clientes, tá todo mundo querendo baixar, abaixa, né? Né? Pelo amor de Deus. Ou se fosse até ao contrário, pode aumentar o som, se todo mundo quiser aumentar, aumenta. Exatamente. Igual, meus pais têm um quiosque lá na Praia Grande, na época do axé, né? Aquela coisa, era disqueteira, 5 disquetes assim. Eu não suporto aquela música, na manteiga, sabe? A dança da manivela. Tinha que tocar 20 vezes. Toca de novo. Aí você colocava, toca de novo. Tá. Tem que seguir o que o cliente quer. Com bom senso, né? Exatamente. Eu acho que você tem que entender quais são os seus limites, né? Como os seus valores dentro da sua empresa, mas entender realmente se tem uma demanda para aquilo, você tem que... A vibe do lugar, né? Você tem que ver, né? Mas... Então, acho que é isso. Semana passada a gente até entrevistou o seu Ali e o seu Armando da Esquina das Modas. Eles falaram, eles também estão com mais de 30 empreendimentos. O Gabriel tá nesse passo, tá? Já começou com o Santinha e já tem um tanto ali e tal. Jacareí, Taubaté, a gente já abriu. Semana que vem, depende da obra, mas essa semana ou semana que vem a gente abre em Enseada. E aí a gente tem uma prospecção grande pro ano que vem, 2026, a gente quer abrir mais algumas. Olha só, então tá nessa, né? Logo eu tô aqui falando com ele com 50 empresas, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Cara, boa sorte pra você. A gente brinca que a gente tá no nosso ritmo, né? Então, Sim. Eu acho que ter o pé no chão e
fazer os planejamentos confortáveis é uma coisa importante dentro de um ritmo de expansão, até para não ficar maluco, né? É óbvio que é estressante, eu tô numa semana super estressante, semana passada foi super estressante, mas eu tento cada vez mais colocar o pé no chão, olhar para os próximos meses, os próximos anos, entender, remodelar, refazer, volta. Isso é uma dica sensacional, porque assim, a gente tem muitos empresários já conceituados, estabelecidos em Ubatuba, e tem outros que estão começando. Para você chegar nesse ponto, você teve muitos anos de santinha aí, né? Primeiro, assim, sua mãe cuidou, né? Sua família. Depois que você assumiu, o quê? Uns 5 anos? Eles tocaram o ponto que hoje a gente está com a loja principal por 25 anos como revenda, né? Sim. Eu entrei em 2020, então a gente completou a semana passada 5 anos de marca nova. Mas eu peguei, obviamente, uma bagagem deles, uma experiência deles de anos, né? São 25 anos de comércio, é muita coisa. Eu vivi aquilo, assim como você viveu no quiosque, eu vivi ali dentro. A gente tem uma escola boa, né? Obviamente facilita muito, é um baita de um privilégio. Fora o ponto, que é um ponto muito bem estratégico, né? Então isso também ajuda a marca Mas é muito difícil manter. Eu estava conversando isso com o Lucas, lá do grupo OMS Restaurantes. Ele também, vamos dizer assim, ele herdou, né? Ele pegou dos pais dele, está cuidando dos pais dele. Era de um jeito, o tio Sam era sensacional, mas se vocês não têm esse olhar, se vocês não têm essa pegada, pra quebrar é um palito. O mercado muda, né? Então, isso que eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo. O que você deve? Você ficou 5 anos estruturando, fazendo o seu nome, fazendo tudo. Como que é o passinho de formiguinha para quem quer expandir aí? Dá essa dica para o pessoal. Eu acho que no meu caso tiveram 2 principais caminhos, assim. O primeiro era entender do negócio muito bem. Então hoje eu consigo fazer qualquer função lá dentro. Sim. Isso é uma coisa que era uma premissa minha. Sim. Então eu não queria começar a expandir se antes eu não soubesse fazer tudo. Tô falando tudo, 100%. Limpeza, produção, atendimento, venda, gestão administrativa, financeira, contábil, RH. Então, sensacional. Na minha opinião, você precisa, pelo menos, o gestor tem que saber tudo. Ter uma boa noção de tudo, porque aí sim você consegue cobrar e consegue entender quais são os pontos de melhoria. Mas não tem como você saber tudo, né? Ontem, por exemplo, eu peguei vários erros. E erros, inclusive, que eu engatilhei para esses erros acontecerem. Então, eu tenho que voltar, entender o que eu errei para repassar para quem errou. Essa humildade também, né? De você saber que você está aprendendo, que você erra. Eu acho que a gente erra todo dia, Cris. Erra e aprende todo dia, assim. Sim. Eu percebo isso de mim, assim. E em vários outros sentidos, né? Você ensina e aprende, né? Sim, total. E outra, a gente aprende, às vezes, com a pessoa que acabou de entrar, né? Às vezes a pessoa ela tem um olhar diferente para aquele processo que você está fazendo, que dá para você mexer. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, assim, de entender muito bem o negócio. E o segundo ponto é entender a aceitação do cliente. Então, o primeiro ano, nossa, todo mundo, putz, mas eu queria franquear, eu queria uma loja. Falei, cara, primeiro que 1 ano de negócio é muito curto ainda. É muito pouco tempo, pode ser pode ser o boom da novidade. Sim. Todo mundo curioso e tal. O segundo ano, você já começa a adaptar, entender quais são os clientes que ficam, quais são os clientes que voltam para o teu concorrente, porque às vezes só vieram para ver a novidade e voltam a consumir de outro. Tem cliente que não tem fidelidade nenhuma, vai em todos e tá tudo bem, é normal. Então, eu acho que esse tempo que a gente levou, esses 5 anos de cura, para aí sim falar, putz, agora estamos prontos para expandir, foi um tempo importante para a gente. Sim. Mas eu não acho que tem um tempo, não tem uma receita de tempo. Não tem uma receita, sim. Às vezes pode ser 2 anos para um, como 10 para outro. Sim. Exato. Demora muito para você entender o seu próprio negócio. E eu acho que o principal é entender o seu tempo. Você se sente preparado? Você está confortável para isso? Você vai ter cabeça para isso? Porque é estressante. É uma pilha gigantesca. A pessoa já não tem tempo, ainda foi, e está com obra. A obra a gente sabe que demora 2 dias, você acha que vira 20, você acha que você vai gastar X, você gasta XXY. Tem o problema da mão de obra para você conseguir gente capacitada para isso. A gente está com a obra da expansão da cozinha, que é uma obra complexa, né? Mas aí é responsável, a gente tentou montar um time muito bom, assim, a gente conseguiu, inclusive, montar um time muito bom de profissionais responsáveis pela obra. Então, o arquiteto, a projetista da cozinha, o Rafa, que é o engenheiro. São todos de Ubatuba, não? São a maioria é de Ubatuba. O Rafa e o Sidney são de Ubatuba, a Nath não é de Ubatuba, mas mora aqui. E aí a maioria dos outros profissionais são de Ubatuba. O engenheiro eletricista o hidráulico mas a gente montou um time muito robusto e cada um com a sua especialidade. Esquece aquele negócio de, contrata um arquiteto que sabe tudo. Não sabe. Cada um no seu quadrado. O arquiteto vai saber desenhar, montar layout, a projetista vai fazer a cozinha lá dentro.
o engenheiro elétrico vai montar a carga elétrica e dimensionar corretamente. Se você não faz isso, você pode até economizar no primeiro momento, mas depois talvez você tenha que refazer isso, porque vão acontecer alguns erros. Então a gente preferiu investir nesse primeiro momento um pouco mais, contratar bons profissionais para diminuir o estresse. Sim. E lá na frente não ter que gastar 2 vezes, né? Sim. Eu já tive problema com parte elétrica, por exemplo, que a gente teve que refazer todo o quadro. Às vezes o barato sai caro, né? Você tem que investir. Caríssimo. Né? Tem que investir. Eu queria ficar conversando aqui com o Gabriel a vida inteira. É uma delícia bater papo. Quanto tempo a gente tem, Sandrinho? Então, falta só mais um pouquinho. Gabs, vamos falar um pouquinho de associação comercial? Bora. O Gabs é nosso vice-presidente e esse ano eu já estou na associação há 18 anos, mais ou menos, a gente já passou por diretorias incríveis, mas cada ano eu posso dizer que a gente tem conquistas maiores. Todas as diretorias são sempre apartidárias, imparciais, isso é muito legal, sempre procura escutar os anseios dos empresários. Esse ano foi muito legal, acho que foi um dos anos que os empresários mais nos procuraram para tentar resolver os problemas, né? Uhum. E Gabs, conta pra gente um saldo desse ano que você acha da Associação Comercial como vice-presidente e o que as pessoas podem esperar para 2026? Bom, eu acho que primeiro, parabéns pela tua atuação na CIL. Que fofo. Semana passada, inclusive, a gente teve um dos associados que me mandou mensagem pessoalmente, o Beto, né? Ele falou, incrível. Inclusive, a gente estava falando do reajuste, né? Era a discussão do reajuste. Vamos reajustar? Não vamos? Tem gente que não percebe o que a gente faz, não sei o quê. Ele falou, cara, a gente precisa reajustar. O trabalho que a gente faz é complexo, ele custa. A gente tem uma equipe grande, a gente tem custo operacional. Então a gente precisa reajustar. A gente não tem reajuste há quase 10 anos. 15 anos. 15 anos sem reajustar a nossa mensalidade. Era R$40. Agora a gente decidiu para quanto a gente vai? Foi para 60. R$60. Então, assim, de 40 para 60, mas o nosso nível de atuação é um nível de atuação governamental. Sim, né? A gente tem mais de 30 serviços, por mais que as pessoas falam que não sabem, eu me esforço para divulgar. Então, mas aí que tá, eu acho que esse nível nosso de comunicação, que nesses últimos anos a gente conseguiu impulsionar um pouco mais, fez com que o associado procurasse a gente mais. Exatamente. Será que a associação pode me ajudar nisso? Exatamente. Aí fala, não, a gente tem um produto para isso, realmente. Sim, né? sim. Um exemplo é o Instituto de Talentos, o Intal. Sim. Que de um ano para cá a gente saiu de 0 estagiários para... Tem mais de 50 já. Em várias empresas, em diversas empresas. Uhum. Eu, inclusive, tô com... Para quem não sabe, Instituto Talentos é estágio para jovem a partir de 16 anos. E aí pode ser o jovem que está na escola, pode ser o jovem que está na faculdade. Isso, desde que esteja estudando. Ele tem que estar estudando. É um jeito de você ensinar esse jovem na sua empresa, é um jeito de você aprender a trabalhar com essa nova geração, que é o que a gente tem percebido lá dentro da Santin. E ao mesmo tempo, se você está ensinando, porque eu vou dar um problema hoje da mão de obra aqui de Ubatuba. Muita gente não sabe fazer nada, você vai contratar para o primeiro emprego. Já tem que pagar a carga trabalhista toda, os encargos trabalhistas para essa pessoa que você ainda vai ensinar. Você vai moldar do jeito que você quer, né? Você vai moldar. O estágio ele serve justamente para isso. Então você está fazendo ali, obviamente, você está pagando por aquele serviço, mas você está ensinando por um período. A hora que essa pessoa estiver pronta, aí sim você começa a dar um salário realmente de um CLT e aí você melhora esse salário, monta uma escala, enfim. Mas no começo é importante que você entenda que esse estágio serve para você ensinar essa pessoa, ela não sabe nada. Sim. Né? Você está pegando ela cruzinha, né? Exato, você vai ensinar, você vai moldar. Então, acho que esse é um dos produtos mais legais que a gente tem hoje. O balcão de emprego nem se fala, né? Sim. Toda nossa gestão de pessoas hoje ela é baseada dentro do balcão de empregos da CIL. E para 2026, acho que a gente pode esperar uma atuação mais forte em eventos na baixa temporada, uma coisa que a gente tem falou muito esse ano. Recebemos uma reunião importante do plano de turismo, plano municipal de turismo, que foi justamente para a gente conseguir falar sobre os anseios que a gente tem na baixa temporada e na alta temporada também. Então, agora receber 4 milhões de turistas é um problema. A gente não comporta, não que seja ruim, não pelo é amor ruim, de Deus. Não é ruim, mas eu tô falando de uma vez. Mas é um problema. Por que a gente está recebendo só nessa época? Só nessa Por que a gente não consegue dividir isso? Por que em a gente 12 não faz... meses, né? Exato. Vai ficar mais confortável para todo mundo. Todo mundo. Ajuda o fluxo de caixa de todo mundo. Ajuda
na parte de saneamento básico, ajuda na parte de controle, de organização e mobilidade urbana. Até vir, porque assim, querendo ou não, um dos maiores problemas é quando você já tenta chegar em Ubatuba. Você já não consegue, você demora horas. E aí isso traumatiza o turista. Então ele vem numa data como essa, ele pega muito trânsito, ele não vai vir depois. Pode ser que ele venha, mas a gente escuta muita gente falando, não vou mais, em feriado não dá mais para ir, na temporada não dá mais para ir. Isso no longo prazo pode ser um problema. Então, eu acho que a gente tem tido uma atuação muito interessante junto com os órgãos públicos municipais e até estaduais sobre esse assunto, de olhar para a baixa temporada com uma atenção e um carinho, para a gente conseguir dividir ao longo do ano esse turismo. Isso vai ajudar a vida de todo mundo aqui dentro, principalmente pensando na sustentabilidade de longo prazo. Sim. Então, os próximos 15, 20, 50 anos de Ubatuba, que a gente tem que olhar. Sim, não dá mais para não olhar para isso. É uma realidade. E aí a gente tem atuações importantes institucionais. Então temos atuações, por exemplo, agora com o problema da ponte da Maranduba, a gente correu para conseguir resolver. Muito. Só eu mandei mais de 100 ofícios para todos os deputados estaduais. Falamos com os deputados estaduais, falamos com o deputado federal, falamos com o governador. Tivemos respostas, isso é muito legal. Tivemos resposta rápida, falamos com o superintendente do DR. Então, essa corrida nossa, institucional, é uma corrida que ela acontece sempre nos bastidores, mas que é muito importante para a cidade. Né? Então, de dar a mão para os vereadores, dar a mão para a prefeita e falar, o seguinte, vamos se juntar. Independente de quem esteja lá, tá lá, vamos fazer. Isso, porque o nosso papel é esse. Sim. Nosso papel é fazer o intermédio do empresário, inclusive quem trabalha com o empresário também, Sim. que é o funcionário. É uma rede, que é uma rede que funciona em conjunto, dar a mão a todo mundo e falar, agora vamos avançar a cidade. Exatamente. Esse é o nosso papel como associação. A gente mandou um ofício semana passada, vários, né? A gente está vendo com o pessoal da segurança, com o governo lá, de colocar portais nas entradas da cidade, e o foco agora é no portal do Rio de Janeiro, de Paraty para cá. Colocar ali alguém da assistência social, câmeras de reconhecimento facial, de placa, alguém com informação turística. Porque a pessoa, quando chega em Ubatuba, querendo ou não, já inibe muita coisa ruim. Ali já dá uma pausada, né, de muita coisa ruim. Você mostra que tem um pouco de controle, né? Exatamente. Legal. E o turista que vem de Paraty para cá, muitas vezes ele vem só no dia, né? Sim. Ele vem só conhecer as praias do norte. Sim. E vai embora. Sim. Ele percebendo que tem um pouco de estrutura nesse sentido, ele fala, ops, será que na próxima vez eu não me hospedo aqui? Exatamente. Eu posso me hospedar na região norte? Ele pode ficar na região norte, né? Já que ele tem um apreço pelo litoral sul do Rio de Janeiro, ele pode ter apreço pelo litoral norte de São Paulo. Sim. Né? Que geralmente é o turista que vem de lá para cá. Sim. Ele vem do Rio para cá. Sim. E às vezes a gente serve só de passagem também de São Paulo para Paraty. Então acho que isso é importante, os portais são importantes, enfim, esse contexto todo que a gente tem atuado, pensando em turismo, pensando em instituição, a instituição comércio, né, digamos Sim. assim, que é uma liga de muitos tipos de empresa e categorias, é muito importante, e eu acho que vai ser o nosso principal papel para 2026, principalmente pensando em baixa temporada. Olha que sensacional. Sandrinho, como tá nosso tempo? Já deu. Ai, eu sempre passo um pouquinho, porque eu quero ficar batendo papo aqui. Gabriel, obrigada mais uma vez. Que você e sua família tenham um Natal abençoado, Amém, uma temporada abençoada em todos os sentidos. Amém. Tranquila, que a gente consiga trabalhar tranquilo, sem ficar doido. Se Deus quiser, eu falo, né? A gente lá, nossa, todo mundo na temporada, a gente só queria trabalhar bonitinho, não precisava ficar louco. Não precisa ficar doido. Não precisava ficar louco. Mas acho que a gente não vai ficar, não. A gente está organizado, inclusive, esse ano a gente fecha o Natal, 24 a gente fecha cedo, 31 a gente fecha cedo, a gente quer desligar a cabeça e tal, porque a gente sabe que o dia 1º é loucura, e janeiro inteiro é loucura, enfim. Então é hora da gente pausar, tal, desligar. Tem momentos, né? Falar assim, curtir a família um pouquinho, respirar um pouquinho, descansar um pouquinho. Mantivemos as folgas da galera, tranquilo, normal também. Não tem nem como não fazer mais isso, né? Sim. Inclusive, na associação, pela primeira vez em anos, a gente vai fazer um recesso do dia 24, a partir das 14 horas, até o dia 4 de janeiro, porque além de ser uma época perigosa, a gente entendeu também que os associados não precisam da gente esse tempo. O Beto Bianco, que foi um que precisava, a gente já entrou em contato com ele, já falou, já avisou o pessoal que quer fazer cardápio que faça antes. Então... quem fez, né? Eu acho que agora também não vai dá fazer muito, na semana de né? Réveillon cardápio e errou. Desculpa. Segue quem entende. Errou. Não, e eu vou falar pra você.
Se você que está estudando a gente, que é associado nosso, e vai deixar para fazer o seu cardápio 1º de janeiro, procura a gente na próxima semana para a gente fazer o seu planejamento 2026, que a gente vai te ajudar. Não, porque é o nosso papel ajudar a fazer o planejamento. E isso é muito importante, não dá para fazer cardápio, não dá. O cardápio tem que estar pronto lá em novembro. Sem condições. Ó, uma impressão outra, beleza. Mas essa semana a gente vai fechar e descansar. Né? A gente precisa também. Nossos cafés voltam em fevereiro ou março, a gente vai ver ainda, tá? Em fevereiro, em março a gente já tem a segunda caminhada da Mulher Empreendedora, a gente já tem muita coisa para acontecer. Semana que vem eu vou entrevistar o Sérgio Vogel, o diretor da Santa Casa, para mostrar para todo mundo o que as pessoas não sabem sobre a Santa Casa e precisa saber. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Vocês ficam com Mãe Tô na Rádio até terça-feira que vem. Muito obrigada.